Fala, meu caro, como você está? Tranquilo? Bem, quero compartilhar com você aqui a análise semanal basicamente dessa primeira semana que vai se iniciar, de fevereiro, né? Do dia agora, dia 3, ou seja, amanhã, até o dia 7 de fevereiro. A gente pode considerar, né, a nossa primeira semana operacional desse mês de fevereiro. E vamos observar aí, eu vou trazer para vocês aqui primeiro a análise do dólar, né? Sempre aquela visão macro, aquela visão de cima para baixo, que eu chamo. Ou seja, você começa a olhar pelos tempos gráficos maiores e depois você vai fazendo os ajustes finos ali, os ajustes finos nos gráficos intradiários, gráfico de horas e gráfico operacional, que aí pode ser de 5, 10, 2 minutos, conforme você opera. Depois eu também quero trazer uma análise do índice e o que a gente pode esperar para essa semana operacional. Bem, essas últimas 2 semanas de janeiro, né, foram umas semanas que nós estamos as últimas 2 semanas de janeiro sem fechar com nenhum stop o pregão, ou seja, as últimas 2 semanas, a terceira semana e a quarta semana de janeiro, nós não fechamos com nenhum stop o pregão, tá? Então aconteceu stops dentro daquele dia operacional, mas o dia a gente encerrou sem nenhum stop. Isso é bom, né? É uma performance boa. Mas ao mesmo tempo nós tivemos muitas operações que tirou a gente na proteção. Ou seja, o trade ele andou ali o que eu considero um risco-retorno favorável para a gente proteger a nossa operação de forma técnica. E aí depois aquela operação por algum motivo acabou tirando a gente da proteção. Inclusive sexta-feira agora nós entramos numa operação, o alvo era 500 pontos. O trade ele andou em torno de 470, 480 pontos e voltou, né? E aí, claro, tirou a gente na proteção. E aí vai da forma que cada um geriu, né? E isso vai acontecer, tá? É interessante a gente aceitar que nós vamos passar por vários ciclos no mercado, né? Então você vai ter uma fase que você vai estar performando bem, que a sua metodologia ela vai estar bem alinhada com o mercado. Você vai ter uma fase que você não vai estar performando tão bem, que a sua metodologia ela não vai estar no mesmo compasso que o mercado. Mas o mais importante é você se preocupar com a sua gestão de trade. Além da gestão de capital, ou seja, além da gestão financeira, quando se fala de gestão financeira, é você gerir o risco. Então, eu vou assumir um risco de X do meu capital total em cada operação, né? Mas quando eu falo da gestão do trade, propriamente dito, é você entrar numa operação e a partir de um determinado momento técnico você fazer o manejo do seu stop para o ponto de equilíbrio. Ou seja, eu acho que sem dúvidas o melhor momento que nós podemos considerar para uma operação, seja no day trade, seja no swing trade, é quando você tem aqui, por exemplo, sua compra, né? Você tem aqui o seu stop loss, certo? A partir do momento que você faz esse manejo do seu stop loss, esse é um momento, digamos assim, um momento de êxtase, né? Que nós podemos considerar em uma operação, seja day trade, swing trade. E esse momento de você tirar o seu stop do momento que você considera risco, fazer o seu stop, sua operação se tornar uma operação sem risco financeiro, ele precisa acontecer sempre que um trade se desenvolve a partir do seu ponto de entrada. Só que essa proteção, ela não pode ser uma proteção impulsiva, ou seja, você precisa ter um motivo técnico para você fazer essa gestão de stop loss, tá? E essas 2 últimas semanas aconteceu muito isso. Nós gerimos o trade e foram operações que no final ia dar stop, operações que no final ia se desenvolver a favor, se a gente mantivesse o nosso stop inicial e deixasse, entre aspas, o trade rolar. Só que nós não podemos trabalhar dessa forma, né? E você não pode olhar, por exemplo, para uma operação que você fez anterior e falar, caramba, se eu não tivesse movimentado o meu stop para o break-even, o trade teria ido no alvo, porque isso vai acontecer. Mas da mesma forma também que você vai olhar para um trade, você vai ver que aquela operação, se você não protege ela, a partir de um dado momento técnico, aquela operação ia te dar stop, tá bom? Por que eu estou compartilhando isso com você aqui? Porque o trade, e quando eu falo trade, a gente abre aqui um ambiente, né, vamos dizer assim, a gente abre um leque aqui grande, porque eu não estou falando só do day trade, a gente pode falar disso também do swing trade. A diferença do swing trade para o day trade é o tempo, né? Ou seja, no swing trade você tem mais tempo para refletir sobre uma operação, para analisar, para, enfim, né, para tomar decisões. No day trade você tem a cada 5, a cada 2, a cada 10 e a cada 15 minutos, vai depender do tempo gráfico que você opera. Mas você tem que entender que o trade, de um modo geral, ele não é um negócio, um empreendimento, posso chamar dessa forma, porque não deixa de ser um empreendimento, que você vai conseguir lucrar todos os dias. E ele não funciona dessa forma e você precisa entender que isso é normal. Então essa ideia de você ganhar dinheiro todos os dias no trade, seja day trade, swing trade, isso é falso, isso é falso. Então se tem algum guru do mercado que está falando isso para você, isso é falso, isso não é real.
E é normal, faz parte, desde que você consiga ter um equilíbrio nos dias que você performa mal, e quando se performa mal eu vou considerar um dia que você fecha negativo, e no dia que você performa bem. E aí eu vou considerar o dia que você performa bem, você fecha no 0 a 0, você fecha ligeiramente positivo, ou você fecha bem positivo, tá bom? Ou seja, todos esses outros pontos, 0 a 0, ligeiramente positivo, ou uma operação que foi no seu alvo, alvo de 500, 600 pontos no índice, alvo de 20, 30 pontos no dólar, você deve considerar sempre como esses 3 pontos favoráveis para você, para sua jornada no mercado. Ou seja, eu estou tentando te mostrar aqui uma mentalidade positiva, que às vezes a pessoa, você fecha negativo, você fecha no 0 a 0, mas você considera aquele dia um dia ruim. Não foi um dia ruim. A partir do momento que você não tem um prejuízo em um determinado dia operacional, considerando que nós estamos aqui lidando com os experts, né, do mercado financeiro, são vários players, são vários caras trabalhando por trás disso, são vários algoritmos, então você chegar aqui, sentar e conseguir encerrar seu dia no equilíbrio, isso é fantástico, tá bom? Bem, não quero alongar aqui, tá? Mas deixa aqui essa reflexão para você e vamos lá, vamos avançar para o gráfico aqui. Eu vou começar primeiro pelo dólar e já peço até que você deixe aí o seu feedback sobre o que você está achando aqui das nossas análises semanais. Hoje, inclusive, eu já estou um pouco atrasado. Eu estou esse final de semana, eu tive problema na sexta, tive problema na sexta-noite, no sábado, que foi ontem, hoje no domingo na minha energia, aqui na região, né? E agora eu vou gravar praticamente agora, essa hora, né? Já é um pouquinho tarde, mas acredito que não vai ter problema, né? Para você assistir isso aí, tá bom? 8 horas, 8 e 5 minutos, tá? Mas vamos lá. Bem, inicialmente olhando aqui para o gráfico do dólar, só um ponto interessante antes de começar. Eu não faço as minhas operações no contrato contínuo, eu opero o contrato vigente, tá? Mas para a gente ter uma visão macro melhor, eu vou usar sempre o gráfico contínuo, porque o contrato vigente, ele vai ter um momento que ele vai ficar desfragmentado, porque quando você teve a rolagem do contrato, tá bom? Isso vai se aplicar da mesma forma aqui no contrato futuro, e no contrato contínuo e no contrato vigente. E já deixa até uma dica, se você não sabe, você pode fazer todo o seu estudo por aqui, pelo contrato contínuo, e quando você fizer seu estudo por aqui, depois você vai lá no contrato vigente. Então, por exemplo, vamos lá, WDO H25. E aí você vem aqui com o botão direito, tá? Na tela, você clica, botão direito, e aí você vem aqui, ó, copiar série histórica de estudos. Aí você vai transferir todos os seus estudos do contrato contínuo, WDO FUT, o INFUT, o INDFUT, DOL-FUT, para o contrato atual. Então é uma forma de você manter os seus estudos aí também, se você não gosta dessa rolagem de contrato, que eu vou ser sincero também, incomoda bastante, tá? Bem, vamos lá, vamos começar pelo dólar aqui. O dólar, nós temos aqui uma tendência primária de alta, que se iniciou mais ou menos lá em meados de dezembro de 2023, né? Nós tivemos aqui um primeiro movimento, uma correção mais complexa, e aqui ele realmente entrou numa tendência mais significativa. Beleza? Aqui a gente consegue também observar uma linha de tendência menor, que inclusive ele já rompeu, então não faz sentido eu traçar essa linha novamente, tá? Só que observa que, se você entendeu o conceito que Charles Dow falou, então você vê que aqui nós tivemos um evento, né, onde ele faz 100% do movimento, devolve 100%, e aqui ele realmente começa a criar, validar o conceito clássico de uma tendência de alta, que funciona através dos topos e fundos ascendentes, tá? Só que a partir do momento que você tem, então, olha só, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo. Até então era um movimento impulsivo, até então era um movimento corretivo, aqui, barra 247, ele tenta renovar topo, falha. Aqui você já tem um primeiro, opa, né? Eu tenho uma tendência primária que está dando sinais de exaustão. E aí você vai considerar, por exemplo, a própria linha de retorno do canal de alta que está na região, né? Então é mais um fator. E aí o fator seguinte foi o quê? Ele anular 100% do último movimento de alta. Qual que foi o último movimento primário de alta? Foi esse movimento aqui. Então você teve esse último movimento e você observa que agora, recentemente, ele anulou esse movimento. Então quando isso acontece, nós começamos a observar que uma possível reversão da tendência primária, ela pode estar se iniciando, ok? Então eu não vou considerar mais esse movimento de baixa como uma correção que foi aqui, por exemplo, desse movimento, que foi aqui, por exemplo, desse movimento e que foi aqui dos movimentos anteriores, tá? Por quê? Porque ele anulou esse movimento. E se você entende que todo movimento impulsivo, ele é um movimento de 100%, e todo movimento corretivo, ele retrai parte desse movimento de 100%, que é o movimento impulsivo, você vai entender do porquê eu estou falando isso para você, porque eu não considero mais esse movimento de baixa como uma correção somente
desse último movimento de alta, tá? Porque ele anulou 100% do movimento, tá? Então, a gente já pode começar a considerar esse movimento de baixa no dólar uma correção que está acontecendo, que se iniciou pelo menos desse movimento aqui, pelo menos dele. Tanto que se você traçar FIBO, olha só como que o dólar parou aí nessa região dos 50%, mas não somente o FIBO, nós temos aí também uma região de preço que é relevante. Então, olha só, quando eu traço aqui, ó, todo esse trecho de negociação aqui, observa que eu tenho aqui uma região de preço relevante. E aí você pode, sim, considerar que o dólar ele está em cima de um suporte macro muito importante e que é uma região que tem potencial para impulsionar ele para cima, talvez nos próximos dias, talvez até nas próximas semanas. Aí vai depender da questão macro, da pressão da ponta vendedora, são vários fatores. De forma externa falando, mas quando se fala de gráfico, de análise técnica, essa região de preço é uma região que temporariamente ela pode segurar o dólar. E aí o que vai causar a partir dessa região? O que pode acontecer? São vários eventos. Ele pode evoluir para uma correção maior, uma correção triangular, uma correção retangular. Ele pode fazer uma correção no estilo clássico de ABC em zigue-zague, né? E buscar FIBO desse movimento de baixo. Enfim, mas eu quero dizer que primeiro ele provavelmente está corrigindo pelo menos esse movimento, aí a gente tem que ficar atento aqui nessa linha de tendência, porque se ele quebrar essa linha de tendência de alta, essa LTA, aí a correção já não vai ser mais desse movimento de alta, mas de todo esse movimento de alta. Ainda é precoce para mim falar que ele vai corrigir todo esse ciclo aqui impossível que se iniciou lá em dezembro de 2023, tá? Mas pelo menos uma correção mais, digamos assim, mais relevante se iniciou no dólar, perfeito? Então, bem, isso que eu estou explicando aqui para você, ela funciona num gráfico de num gráfico diário do dólar, funciona num gráfico de 60 minutos, funciona num gráfico de 5 minutos. E esquece aqui o tempo gráfico dessa explicação que eu estou te dando, e você vai considerar essa linha de pensamento de um conceito de tendência e reversão da tendência em qualquer tempo gráfico, ok? O que muda é o espaço-tempo, ou seja, ciclo, fractal, ok? Mas o raciocínio do comportamento do preço funciona da mesma forma em qualquer tempo gráfico. Claro que no gráfico diário, os sinais eles são mais relevantes que no gráfico de 5 minutos, isso é racional, né? Mas a percepção da movimentação do preço ela se aplica a qualquer tempo gráfico, perfeito? Bem, dito isso, o que nós podemos esperar aqui então? O dólar ele está amparado em um nível de preço bem relevante, que é um suporte, porque nós temos aqui o próprio nível de preço, né, como vocês viram aqui para trás também, tá? E nós temos a própria retração de FIBO de todo esse movimento de alta, então não é da última pernada de alta, ok? Então é sim uma região que temporariamente pode segurar o dólar, como eu falei, tem questões macros que a gente deve observar, o que pode acontecer, está tendo agora vamos dizer assim, esse desalinhamento que está acontecendo entre os Estados Unidos e outros países, né? Então, a gente deve, por causa da questão de taxação, enfim, então a gente deve observar que talvez essa região pode temporariamente barrar o preço, ou ele pode perder essa região, mas também ele pode tentar uma retração, ou seja, então o dólar ele já iniciou uma tendência de baixa, principalmente quando você olha para os gráficos intradiários, isso já está mais forte, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, como isso já é muito mais relevante, só que ele está temporariamente numa região que tem potencial para segurar o preço. E aí esse segurar o preço, ele pode, por exemplo, continuar trabalhando aqui dentro dessa região. Então você consegue notar aqui, ó, uma faixa de negociação, né? Olha só. Então você consegue notar aqui uma faixa de negociação. Ele pode, por exemplo, se alongar aqui nessa região por mais uns dias, trabalhando nessa região, ou até mesmo, né, criar um movimento mais relevante. Tá bom, meus queridos? O que eu quero dizer com isso? Ou qual que é o ponto aqui o ponto aqui digamos assim, de conclusão sobre isso, que talvez, né, tecnicamente falando, nós ainda vamos ter talvez uma semana mais complicada no dólar para operar, justamente por causa dessa região que ele se encontra, tá? Quando você consegue ter essa linha de raciocínio, você entende que talvez, então, você não vai focar tanto no dólar nessa semana, até quando ele realmente ficar interessante, ou seja, quando ele sair dessa região. E aí você tem, por exemplo, o índice para você operar, você tem, por exemplo, o Bitcoin futuro para você operar, você pode olhar para outras ações, selecionar ali umas 3, 4 ações. Inclusive, se você opera ação no day trade, comenta aí qual que são as ações que você opera, que eu acho interessante. De repente, quem sabe eu não posso fazer uma análise semanal dessas ações, se tiver realmente uma demanda para isso, tá? Então comenta aí se você opera alguma ação e vai ser interessante para mim saber
porque eu acho legal operar ações, né? Ainda não estou operando ações no day trade, já operei, atualmente não estou operando, mas eu acho bem interessante, tá? Tá bom, meus queridos? Mas vamos lá, tá? Então nós temos aqui esse canal de baixa, essa LTB. Eu nunca traço uma LTB ou LTL, eu sempre procuro já quando possível, tecnicamente falando, traçar um canal de baixa. Ou canal de alta, se assim for o caso, tá bom? Então nós temos aqui esse canal de baixa, né? Eu conectei essa linha de retorno a partir desse ponto e você observa como que o preço tem se comportado aqui. Então ela é válida. Então é válido nós mantermos aqui essa linha de tendência, tá? Deixa eu só tirar ocultar esse canal de alta aqui. Eu quero que ele apareça para mim somente num gráfico diário, apesar de ser interessante que ele está muito próximo dessa linha de retorno. Eu quero que ele apareça só no diário aqui, para a gente ter uma visão mais clássica do preço, tá? Mais nítida do preço. Ó, então, como eu comentei com você, nós temos aqui essa faixa de negociação, que é uma região que nós devemos ficar atento, olha só, né? É um nível de preço importante. Ele ainda não rompeu essa região, porque você observa que tudo isso aqui é só, até o momento atual é só violação, tá? Não rompeu. Mas você já pode aqui estreitar a sua análise no dólar e basicamente começar a fazer aqui uma marcação dessa região de mínima aqui que ele deixou entre quinta, sexta, quarta-feira, né? Então você já pode começar a marcar aqui essa região. E como eu acabei de citar, né, nós temos aqui basicamente, ó, de forma bem resumida, né, sem criar complexidade, né, na análise aqui, nós temos aqui basicamente, ó, um range aqui nessa região. Então o dólar ele está comprimido numa região aí de negociação de mais ou menos aí uns 60 pontos aí, quem sabe até uns 70, 80 pontos, tá bom? E olha só como que... E aí a gente faz aquela mesma observação que nós fizemos no diário, nós fazemos também essa observação no 60 minutos. Como eu falei, o tempo gráfico não influencia esse princípio de movimento impulsivo. Vamos olhar só para cá, a gente não precisa voltar lá atrás. Aqui você já vai entender o raciocínio. Movimento impulsivo, movimento corretivo, né? Aqui ele já fez uma correção mais complexa, mas ainda foi uma correção. E aí ele vem nesse último movimento, tá? Olha só agora aqui, ó. Então você teve aqui, vamos estreitando mais aqui essa observação. Movimento até então impulsivo, né? E olha só a agulhada que ele já deu aqui para cima. Você vê que ele já devolve 100% desse movimento, mas vamos considerar ainda o corpo. Fechamento, tudo bem, fechou aqui. Aqui provavelmente é a retração aí de entre 50% e 60% de FIBO desse movimento, tá? Aí você vê que ele tenta vir para renovar fundo, olha a barra 1, ó, barra 1, barra 2, ele tenta renovar fundo e falha. Então aqui, se ele começar a segurar nesse fundo e vir aqui para cima para romper essa região, qual região? Essa região aqui, ó. Deixa eu traçar de novo aqui para você, ó. Esse trecho aqui, ó. Se ele romper esse trecho aqui, olhando pela ótica dos 60 minutos isso, tá? Nós vamos ter aqui um clássico fundo duplo sendo acionado. Você tem aqui a primeira falha, a segunda falha, tá? E aí nós teremos um fundo duplo sendo acionado. E observa que se ele fizer esse movimento, ele valida aquele mesmo cenário no sentido oposto que eu expliquei no gráfico diário, que é o quê? Ele anulou o último movimento impulsivo de baixa. Entende? Então você viu como que o conceito ele se aplica a qualquer tempo gráfico. Então não fica presa essa ideia de tempo gráfico quando se trata de análise técnica, tá bom? Ou seja, de ação do preço, como você queira chamar. Tá bom, meu caro? Então, nós temos aqui um ativo consolidado. Isso aqui pode iniciar um processo clássico de reversão, segundo Charles Dow, que é o processo de acumulação, a primeira fase de uma tendência de alta? Pode, mas a gente tem que observar. Mas dito isso, o que eu recomendo para você? Você ter mais cautela com essa região do dólar, caso você opere dólar, nessa próxima semana que vai se iniciar, beleza? Ó, se a gente olhar, não precisa olhar para a média móvel para observar que o preço já está com uma característica de um ativo consolidado, mas olha só o comportamento dele aí, olha o comportamento das médias, tá bom? Mas como eu falei, o próprio gráfico já nos entrega essa evidência, tá? Gráfico de 5 minutos, vamos observar. Olha só a complexidade que foi aqui sexta-feira esse mercado. Então você vê que os movimentos, olha, ele faz um movimento de alta, devolve 100%, né, faz um movimento de alta, parece que vai retomar, a tendência falha. Olha aqui, ó, típico de um mercado que pode estar num processo de acumulação, mas pode ser também um processo de distribuição de continuação. Talvez você nunca viu esse termo, processo de distribuição de continuação, tá? Porque geralmente o pessoal entende o conceito clássico segundo Charles Dow, a distribuição de reversão, e tem a distribuição de continuação, tem a acumulação também de continuação. Então, olhando aqui para esse gráfico, eu vejo que nós temos aí, pelo menos eu vou falar os primeiros dias, amanhã principalmente, um dia talvez mais travado para a gente operar o dólar, mas observar. Então, o que você vai observar? A máxima e a mínima de sexta-feira do último pregão,
tá? Para ver se vai realmente sair dessa região. Claro, se você gosta de ficar operando range, então falhou aqui você compra, falhou aqui você vende, tudo bem, tá? Mas se você quer operar um mercado mais direcional, que é o que eu sugiro para você, principalmente se você está iniciando no mercado, você tem que esperar ele sair dessa região aqui, tá? E aí isso pode acontecer em um dia, 2 dias, 3 dias, e aí você vai olhar, por exemplo, para um outro ativo. Por isso que é interessante a gente ter no day trade pelo menos uns 2 ativos para operar. Recentemente, atualmente, eu estou considerando sempre acompanhar o índice dólar, tá? Mas essa semana, eu acho que nós não fizemos, essa semana que passou, nós não fizemos nenhuma operação. As últimas 2 semanas, se não me falha a memória, nós não fizemos nenhuma operação no dólar, tá? Eu não lembro. Se não me falha a memória, nós não operamos nenhum trade no dólar. Na semana passada, retrasada, eu tenho certeza que a gente não operou. Agora essa daqui, não lembro, mas eu acho que não. Nós não operamos também, não. Essa semana também nós não operamos, que eu me lembre não, tá bom? Que realmente me faz a lembrança aqui não, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar aqui com você com relação ao dólar, tá? Então você vai utilizar o conceito da análise técnica justamente para isso, né? Para você observar o preço e conseguir realmente extrair informações lógicas do comportamento do preço. Então, antes de eu começar a falar aqui sobre o índice, eu quero comentar com você sobre o protocolo Bereshit, tá? O protocolo Bereshit é um ambiente educacional, é uma imersão, tá? Onde eu vou estar ali durante 12 meses com você, te passando todos os princípios técnicos, mindsets comportamentais, de gestão, ou seja, você vai ter uma vivência comigo durante 12 meses, tá? É uma imersão em um ambiente completo educacional. Você vai ter primeiro um curso, tá? É o curso Jornada Bereshit, é um curso recente, eu gravei esse final de ano, de 2024. Esse curso ele é composto por 7 módulos, 30 aulas, mais quase 12 horas de aulas, e é um curso bem completo, onde eu vou abordar com você os princípios mais básicos da ação do preço, até o mais... você vai sair da uma leitura básica até uma leitura mais avançada, todo o conceito que eu considero de Fibonacci, toda a aplicação de Fibonacci, ou seja, é o que eu chamo de Fibonacci com maestria, e toda a análise, a gestão, os gatilhos de trade, ou seja, trade de reversão, trade de continuação, trade de falha, trade de, por exemplo, de range, tá? E também algumas questões aí comportamentais, gestão, tudo isso dentro desse curso. Só que você não vai fazer só o curso e vai ficar sozinho, desamparado, não. Você vai estar comigo em 3 encontros semanais durante o pregão, sala ao vivo, são 3 vezes na semana esse encontro. Você vai ter 2 encontros mensais, que são mentorias em grupo, então você e mais o time que está participando do projeto, você vai estar comigo a cada 15 dias, em encontros online, tá bom? Você vai ganhar uma consultoria individual, então você vai ter uma consultoria comigo, onde eu vou olhar, você vai falar para mim qual que é o seu objetivo com relação ao trade, qual é o capital que você tem, e eu vou começar a te passar algumas orientações para você gerir, para você agir nesse início, tá? Beleza? E tem a comunidade também, que é a comunidade que vai acontecer dentro do Telegram, e a gente vai trocar informações ali, tá? Então, dito isso, link aí na descrição, acessa lá. Se você tiver alguma dúvida, lá também tem o meu WhatsApp, você pode mandar mensagem. Bem, vamos lá, vamos voltar agora para a tela, e vamos para o gráfico do índice aqui. Vamos, mesma coisa, começar pelo gráfico diário. Notavelmente aqui nós temos uma linha de tendência de baixo que a gente consegue traçar. Eu sempre traço essa linha de tendência e sempre apago, né? Toda semana eu faço uma análise limpa com você, para você observar como que eu faço a minha análise aqui, tá? Olha só, olha que interessante aí sexta-feira, de quinta para sexta-feira, onde ele já testou. Vamos ativar aqui a linha de 50% do canal, ela é importante, ainda mais num canal dessa magnitude, tá? Ele tá acima, mas tudo bem. Então, o que eu tenho aqui? Primeira evidência, testando uma LTB na sexta-feira, tá? O que eu vou observar aqui em seguida? Região, né? Ou seja, se ele tá numa região de preço relevante, olha só. Deixa eu voltar aqui. É um nível de preço aqui, não é um nível, vamos dizer assim, tão fantástico como seria essa região aqui, por exemplo, dos 131, 130 mil pontos, mas é uma região importante. Aqui é a região dos 127 mil pontos. Então, olha quando você percebe que a região que o mercado se encontra em uma visão maior, uma visão macro, como que fica mais fácil para você agir lá no seu gráfico de 5, 2, 10 minutos, né? Então, olha só, tá vendo? Testando aí uma região de LTB, nível de resistência de preço, tá? Região dos 128 mil pontos, ou seja, número bola e redondo, tá? Se a gente considerar outro fator aqui importante também, que seria Fibonacci, ó. Bem, Fibonacci ele violou até o momento atual o 61.8. Por que eu falo que ele violou? Porque na quinta-feira, supostamente, ele fecha rompendo, só que na sexta-feira ele não deu continuidade. Então, por enquanto, eu considero uma violação da região do 61.8. Até porque se amanhã ele colocar uma segunda barra aqui negativa, né, reforça mais ainda esse cenário de violação, tá bom?
Então, ou seja, olha que interessante, o dólar ele está numa tendência de baixa, mas ele está num nível de suporte macro. O índice ele está numa tendência de alta, mas ele está, isso quando eu falo tendência de alta, não é tendência primária, tá? A tendência primária no índice é de baixa, mas eu falo uma tendência de alta dessas últimas semanas, tá bom? Você vê que ele validou aqui um fundo duplo, foi para cima, criou aqui um evento de reversão. Mas temporariamente, que é o que importa para a gente, principalmente que estamos no day trade, ele é uma região que tem potencial para impulsionar o índice para baixo. O quanto, não sei. Aí a gente vai trabalhando com outros fatores, que é, por exemplo, o próximo nível de preço a partir dessa região. Então a gente teria aqui, ó, que é uma região, mas aqui ele ainda não rompeu, ele está na região também, ó. Isso aqui ele não rompeu. E aí, se ele realmente vier para baixo, nós temos um próximo nível de preço, mais ou menos aqui nessa região aí dos 125 mil pontos, ok? Bem, claro, se nós colocarmos aqui, por exemplo, médias móveis, ele vai estar acima das médias, pelo menos das principais, das que seria 9, 20, 50 períodos. Só que olha só, as duas 200 estão aqui. Então ele testou aqui a 200 exponencial e a aritmética está ligeiramente acima. Então amanhã, primeiro dia operacional dessa semana de fevereiro, desse mês de fevereiro, o índice pode tentar deixar um segundo de candle de baixa no diário. E aí no day trade, no intradiário, nós podemos esperar um movimento de baixa e quem sabe até um movimento relevante. Tá bom? Beleza, meus queridos? Então não esqueça isso. Eu já esperava esse movimento forte na sexta-feira, foi por isso que nós fizemos uma venda bem interessante. Eu até compartilhei lá no Instagram. Se você não segue lá no Instagram, tem um link aqui na bio, tá bom? Entra lá, eu sempre estou compartilhando bastante coisa lá, principalmente nos stories, que é onde realmente entrego bastante, né, vamos dizer assim, visão técnica, reflexão. Tem um link aqui na descrição. Agora, o que você deve considerar, tá? Olhando aqui pelo diário, LTA, é uma LTA, canal, ó. Ele quase testou aqui a linha de retorno do canal, seria mais interessante ainda se ele tivesse testado, mas tudo bem, é válido, tá bom? Agora vamos avançar para o gráfico de 60 minutos. Então olha só, num gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui? Ó? Um movimento impulsivo, primário, uma grande correção, depois ele deu continuidade, fez outra correção, né? E entregou esse movimento aqui na quinta-feira, esse movimento de alta. Na sexta-feira ele começou a criar aqui um processo de reversão. Tá? Reversão que eu falo, reversão não, correção, tá? Inclusive tem uma aula aqui que eu postei, né, alguns dias atrás falando sobre reversão. Se você não assistiu, depois você assiste essa aula que é muito interessante também, tá? Tem ela aqui no canal, eu vou deixar ela no final aqui do vídeo, eu vou deixar ela disponível para você entender o conceito de reversão. Tá bom? E aí você vai pegar aquele mesmo conceito e vai aplicar ele ao gráfico de 5, de 60, diário, semanal, mensal. Não fica preso ao tempo gráfico, tá bom? Então, o que a gente deve considerar aqui agora? A própria região, que é uma região vendedora, como vocês já viram lá pelo diário, tá? Mas ainda, eu tenho que ficar de olho aqui, ó, nesse movimento de quinta-feira. Se eu considerar só o movimento de quinta-feira, você vê que ele veio aqui basicamente retração de 38%. E aí vamos observando para ver o que ele vai fazer, tá? Se ele vai, por exemplo, amanhã tentar um movimento primário que voltar pelos 60 minutos falando, né? Para testar esse topo e falhar, ou romper. Vamos observar o que esse mercado vai fazer no dia de amanhã, tá? Ó, já perdeu a 9, tá na região da 20 dos 60 minutos. E outro ponto importante que nós devemos observar é a região de preço, além do FIBO, né? Então, olha só. Eu marquei lá pelo diário, mas acho que eu acabei apagando. Mas eu vou marcar aqui de novo, ó. Então, nós temos basicamente essa faixa de negociação aqui, ó, pelo gráfico marcando aqui pelos 60 minutos. Se ele realmente amanhã perder essa região aqui de preço, se amanhã ele vier para baixo, ele provavelmente vai voltar para testar esse topo aqui na região dos 125.500, 125.400, basicamente esse topo aqui, tá? Então, se amanhã ele der continuidade a esse movimento de baixa, eu vejo grande potencial para ele vir testar esse topo aqui, esse topo anterior, perfeito? Aqui você consegue traçar uma LTA interna também, então dentro dessa LTA maior, você consegue linkar. Pode ser uma LTA, mas como eu falei para você, eu particularmente eu já prefiro traçar o canal, olha só. Olha só como que ele falhou aí, ó, na linha de retorno do canal menor e maior. Então você tinha aqui a linha de retorno do canal de alta, desse canal pequeno aqui dos 60 minutos, você tinha a LTB do canal maior, traçado lá pelo diário, nível de preço, entende? Isso é confluência, tá? Então fica aí essa dica para você. Beleza, meu caro? Então agora é observar para ver o que ele vai fazer nesse dia de amanhã, tá? Olha só. No índice, na sexta-feira,
Nós fizemos uma venda aqui, ó. Nós vendemos exatamente essa barra, stop de 250 pontos, olha só. Olha só, o trade andou a 485, 480 pontos e voltou, né? Foi basicamente isso que aconteceu nessa operação, tá bom? Mas não foi a operação que deu stop. Se a gente tivesse segurado a operação, olha só, o mercado teria voltado uma vez, duas vezes o nosso ponto de entrada para depois ele entregar o movimento, né? Porque a gente ia fazer uma parcial de 500 e ia pegar um movimento maior aqui para baixo, de 750 ou 1.000 pontos, tá? Ou seja, o movimento aconteceu, nós acertamos a análise, só que ele não foi de uma forma que a gente permitiu, né? Ou seja, ele exigiu um espaço muito grande. Eu não posso deixar que o mercado que andou quase 500 pontos a favor da minha entrada voltar depois 750 pontos para me estopar. Isso é loucura, né? Então não faz sentido isso. Então vai ter trade que você vai entrar, o mercado vai andar um pouco, vai voltar e vai tirar você na proteção, ok? Vai ter trade que você vai entrar, o mercado vai andar um pouco, você vai proteger e o mercado depois teria te estopado cheio. Então, cara, estabelece uma regra técnica para você proteger as suas operações. Não faça proteção também assim precoce, mas estabeleça uma regra técnica que faça sentido para você. Talvez, por exemplo, o trade andar 1 para 1 do risco-retorno já é interessante. Então, você assumiu um stop de 250 pontos. Cara, o mercado andou 250 pontos, acho que é válido pelo menos você, né, eliminar o risco dessa operação, tá bom? Mas eu observo aqui que não foi um dia interessante, tá? Então, aí vem aquele outro processo que eu falo também, de a gente não ficar insistindo aqui nesse mercado o dia inteiro, tá? Quinta-feira, infelizmente, eu não estava aqui, não consegui pegar esse movimento, mas deu pelo menos, como eu compartilhei até lá no Instagram, 2 operações, deu mais que 2, mas pelo menos 2 boas entradas aí, ele entregou na quinta-feira. E sexta-feira, né, foi um dia mais complexo, normal, esperado. Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui, tá bom? Nessa mais uma, né? Nessa mais uma análise de mercado. Espero que essas análises semanais de mercado, e não somente as análises semanais de mercado, mas os vídeos também que eu comecei a postar aqui, principalmente trazendo muitos pontos reflexivos aí sobre questões comportamentais, de gestão, gatilhos, né, mentais, vamos dizer assim, né? Tem realmente fortalecido para você no mercado, tá bom? Deixa seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? E aguardo você até a próxima aí. É isso aí.